Boa noite a todos. É com muita honra que cumpro a incumbência de presidir a Conferência Magna Acadêmico-Geral do Wilson da Silveira Gonçalves, na abertura da 19ª edição da Bienal da Academia Cearense de Medicina, que será proferida pelo Dr. Ailton Benedito de Souza. O Dr. Ailton Benedito de Souza é um brasileiro que tem como profissão a fé, a esperança e a caridade. É procurador da República, procurador-chefe da Procuradoria da República em Goiás e um conhecido defensor no que tange, abre aspas, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, fechado. Direitos assegurados e protegidos pelo Estado, cita o artigo 5º da Constituição. O doutor Ailton exerceu as funções de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em Goiás, Procurador Regional Eleitoral, Secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República, Promotor de Justiça do Distrito Federal, Defensor Público da União. Dr. Ailton Benedito de Souza. É uma honra e um grande prazer ouvi-lo. Sobre o tema Covid-19, Direitos Humanos em Quarentena, professor Dr. Ailton, por favor, a palavra com o senhor. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar e cumprimento o ilustríssimo presidente da Academia Cearense de Medicina, o senhor Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão, ilustríssimo vice-presidente da Academia Cearense de Medicina, presidente da Comissão Executiva da 19ª Bienal da Academia Cearense de Medicina, senhor doutor Janedson Baima Bezerra, ilustríssimo presidente de honra da 19ª Bienal, senhor José Otto Leal Nogueira, ilustríssima presidente desta Conferência Magna de Abertura, senhora doutora Maria Helena Pitombeira, ilustres senhores e senhoras acadêmicos e acadêmicas da Academia Cearense de Medicina, demais senhores e senhoras participantes e espectadores deste evento. Eu cumprimento a todos pela realização desta Bienal, a qual fui honrado pelo convite de proferir a Conferência Magna de Abertura, cujo tema é Covid-19, Direitos Humanos em Quarentena. É uma indagação. Primeiramente, sobre o convite que eu recebi, eu lhes confesso que me senti surpreso quando fui agraciado para proferir esta conferência, dado que, de minha perspectiva, não vislumbrava, a princípio, no que pudesse eu colaborar com os senhores e com as senhoras no evento da área médica. Depois dos esclarecimentos e ponderações do senhor Dr. Janedson Baima, presidente da comissão executiva desta Bienal, compreendi que eu lhes poderia trazer algumas reflexões úteis, desde a minha visão e experiência atuando há 15 anos em prol dos direitos humanos no Ministério Público Federal em Goiás. Eis, portanto, as minhas reflexões, que honradamente, eu destaco, compartilho com os senhores e com as senhoras. Primeiramente, uma breve digressão para nós delimitarmos o conteúdo desta apresentação. Vejamos, a linguagem humana se perfaz mediante signos verbais e não verbais. Cada signo deve nos ensejar o significado e nos remeter ao referente da realidade. O signo é o sinal visual, sonoro ou qualquer outro que indica uma ideia, uma intenção e a representa na esfera mental. Significado é um conjunto de signos que expressa a intenção subjetiva contida no signo. Referente é o objeto, a coisa, o elemento do mundo real, objetivo ou subjetivo,
a que o significado e, portanto, também o signo se referem. Se um sujeito sabe de cor e salteado a definição de uma vaca, mas quando lhe mostramos uma vaca, ele não sabe distingui-la de um tatu, ou de uma caixa de fósforo, ou de um reator atômico, o signo que ele usou corresponde apenas a um significado, a uma intenção subjetiva, mas a nenhum elemento da realidade. Nesse sentido, a possibilidade da existência de algo como a ciência repousa numa variedade de pressupostos que nem podem ser eles próprios submetidos ao teste científico, nem muito menos fornecer qualquer base racional para dar à dita ciência a autoridade de última palavra, não só sobre as questões gerais da existência humana, mas também no próprio domínio especializado de cada área científica em particular. Aqui, com estas palavras, eu faço a remissão expressa ao professor Olavo de Carvalho, de quem eu já sou aluno há muito tempo, né, aluno do curso de filosofia, e compartilho, então, esta visão sobre a ciência, a delimitação de signo, significado e referente. Destarte, no plano ideal, elaboramos um conceito possível de ciência, limitado à perspectiva metodológica. É conhecimento de fenômeno baseado em observação, hipótese, experimentação, testagem, conclusão, falseabilidade. Esse termo específico, falseabilidade, aurido das lições do filósofo Karl Popper, que ele demonstra claramente que aquilo que é proposto como ciência e que não é possível de submeter ao exame à falseabilidade, não se poder comprovar preliminarmente a sua falseabilidade, não pode ser tratado como ciência. Entretanto, nessa perspectiva metodológica ideal, não se esgota o significado nem o referente do signo ciência, principalmente no debate público. Ora, ciência pode dizer respeito ao método de sua elaboração, ora, significa o corpo sistematizado de princípios, teorias e práticas, ora, compreende os sujeitos que a elaboram, ora, envolve instituições e burocracias que se arvoram, muitas das vezes, suas tutoras. Ora, pertine a seus financiadores, ora, diz respeito aos seus promotores, divulgadores, propagandistas, etc. Submetido sempre, lamentavelmente, algumas vezes, a algum tipo de corrupção da inteligência. Aqui lhes faço a seguinte indagação, a seguinte provocação. Durante a Segunda Guerra Mundial, as armas utilizadas para matar dezenas de milhões de pessoas foram desenvolvidas graças ao acúmulo secular de conhecimento científico. Seria correto afirmar que foi a ciência que ceifou aquelas vidas? Seguramente a resposta é não. Pois bem, no contexto da pandemia de Covid-19, a qual, especula-se, teria se iniciado no final de 2019 na China, o signo ciência está em efervescência, talvez em intensidade só superada pela própria designação do vírus em si. Para se ter uma ideia, ao pesquisar o signo Covid-19, a ferramenta de pesquisa da plataforma Google na internet retorna, na data de ontem, 4,8 bilhões de ocorrências, enquanto o signo ciência retorna 121 milhões de ocorrências. Observa-se com efeito que diversos sujeitos que participam do debate público têm se pautado no pressuposto implícito de que se pronunciam em nome do que afirmam ser a ciência. Pronunciamentos que, para eles, consubstanciariam todo o conhecimento relativo à pandemia de Covid-19, seja quanto ao vírus em si, seja quanto aos seus efeitos, seja quanto às suas consequências e possibilidades de enfrentamento farmacológico e não farmacológico. Como se esses sujeitos, em todos os lugares, em todos os momentos, fossem a própria encarnação da ciência. No entanto, verifica-se que esses sujeitos escondem-se, no mais das vezes, atrás do que aludem enfatuadamente de a ciência,
pretendendo com isso designar a si mesmos a instância última e suprema do julgamento de todas as questões pertinentes, inclusive científicas, à pandemia de Covid-19. Tal procedimento, ao nosso ver, caracteriza uma extrapolação para muito além dos limites do conhecimento proporcionado pelo método científico que eu referi anteriormente. Nessa linha, tratando agora especificamente, depois dessa digressão, sobre os direitos humanos, eu destaco que a extrapolação do significado de ciência, desbordando os limites inerentes ao conhecimento proporcionado pelo método científico, tem ocasionado consequências no mundo jurídico, atingindo com especial gravidade os direitos humanos. Direitos humanos, expressão que é marcada por infindáveis divergências doutrinárias acerca de sua definição. Qualquer tentativa de os definir, portanto, pode implicar resultado insatisfatório. No entanto, para transmitir com exatidão a especificidade do seu conteúdo e abrangência. A par disso, atentando-se para suas características enunciadas nos manuais jurídicos que tratam esta matéria, tem-se que os direitos humanos revelam atributos jurídicos auridos racionalmente da própria natureza humana, natureza do homem. Caracterizados eles, os direitos humanos, pela sua imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, efetividade e interdependência. Frisa-se que os direitos humanos não se perfazem no vácuo. Não basta, assim, reconhecê-los e declará-los em textos legais. Eles necessitam de meios jurídicos e materiais que os assegurem. Noutras palavras, a todo direito atribuído a um sujeito corresponde dever ou deveres de outrem. Trata-se aqui da bilateralidade atributiva. Lição de Miguel Reale. Malgrado essa realidade, percebe-se que, no debate público, supostos epígonos dos direitos humanos retoricamente convencer a sociedade de que haveria direitos sem deveres correspondentes, o que não é consentâneo com a ordem jurídica. Assim, só se não chamarem você, né? Cuidando-se especialmente do direito positivo brasileiro, a Constituição de 1988 estabelece e detalha de forma bastante analítica os direitos humanos em diversas categorias jurídicas: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos. Revelando ainda a própria Constituição a importância, a imprescindibilidade da compreensão dos direitos humanos, à medida que eles recebem dela, a Constituição, proteção das chamadas cláusulas pétreas, a fim de garantir a sua rigidez, à medida que é vedado até mesmo a possibilidade de emenda constitucional tendente a abolir ou extirpá-los da ordem jurídica. Ponto que se salienta nesse contexto é a preservação da ordem jurídico-constitucional dos direitos humanos no contexto da pandemia de Covid-19. Nesse quadro, observa-se que, a pretexto da pandemia de Covid-19, acontece uma hiperatividade de organizações internacionais, estados, governos, universidades, institutos de pesquisa, empresas, políticos, ONGs, redes de televisão, rádios, jornais, revistas, sociedades, cidadãos, todos focados quase exclusivamente na referida pandemia há mais de um ano, um ano e quase 6 meses. Com profusão incomensurável de informações, pesquisas, estudos, opiniões, decisões, normas relacionadas às origens, às causas, às motivações, fins, efeitos, consequências sobre a sociedade, os países e a humanidade. Mas surge a indagação: em que medida essa hiperatividade, motivada pela pandemia de Covid-19, tem concorrido para a preservação dos direitos humanos? A partir desse ponto, passa-se a tratar especialmente de uma categoria dos direitos humanos, qual seja o direito social à saúde,
estabelecido pela Constituição do seu artigo 6º, cuja efetivação serve ao direito fundamental à vida. Destarte, à luz da Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, as quais visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. As ações e serviços públicos relacionados à saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes, descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da sociedade. Aqui eu destaco que toda a estratégia de implantação, estruturação, organização e funcionamento do SUS, Sistema Único de Saúde, desde a promulgação da Constituição de 1988, tem focado, sobretudo, a partir do atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Veja bem, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Significa dizer o seguinte: de acordo com o SUS, o direito à saúde ele deve ser tratado em todas as suas dimensões, de acordo com o SUS previsto na Constituição da República. O SUS não foi abrogado ou derrogado pela pandemia de Covid-19. Sem prejuízo do Sistema Único de Saúde, portanto, a fim de proporcionar instrumentos jurídicos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, foi editada no Brasil a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual prevê as medidas de enfrentamento farmacológicas e não farmacológicas da pandemia de Covid. É esta lei que estrutura todas as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. Mas destaco, esta lei não revoga a Constituição e não revoga também a lei orgânica do SUS no Brasil. Mas esta lei estabelece as medidas que o poder público e a sociedade devem tomar para o enfrentamento do Covid neste país. Destaco desta lei, especialmente, aquilo que eu considero o ponto mais importante, o artigo mais, digamos, essencial desta lei, que deve nortear todas as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid no Brasil. Trata-se do parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 13.979. As medidas previstas neste artigo, ou seja, as medidas previstas para o tratamento da pandemia de Covid no Brasil, somente podem ser determinadas com base em evidências científicas e em análise sobre informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e preservação da saúde pública. Destaco ainda, diz o parágrafo 2º do mesmo artigo, estas medidas devem se fazer com pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas. Ou seja, a própria lei em si já consubstancia aquilo que é o norte, né, da atuação do poder público, da sociedade, atuando sim contra a pandemia de Covid-19, em todas as suas perspectivas, preservando-se, garantindo-se a proteção da dignidade humana, dos direitos humanos, das liberdades fundamentais das pessoas. Percebam o seguinte, nos termos dessa disposição legal, há uma interpenetração, uma interdependência das ciências do ser, por exemplo, a medicina, e as ciências do dever ser, por exemplo, o direito, entre as ciências da ordem do ser e a ordem jurídica. Nesta linha, o texto legal não estabelece normativamente o significado e o referente do conjunto de signos, quais sejam evidências científicas e em análise sobre informações estratégicas em saúde, que estão lá
dispostas no texto legal. Tais significado e referente devem ser proporcionados pelo cabedal científico, metodicamente elaborado, conhecimento dos fenômenos baseado em observação, hipótese, experimentação, testagem, conclusão e falseabilidade. De outra perspectiva, ainda nos termos da Lei 13.979, as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 devem pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas. Com efeito, qualquer medida de enfrentamento à pandemia deve atender forçosamente ao crivo, evidências científicas e normatividade dos aludidos direitos. Desse modo, uma vez manifesta a evidência científica, as medidas de enfrentamento farmacológico ao Covid, em qualquer fase da pandemia, a cargo do Estado, da sociedade e dos cidadãos, devem observar os direitos humanos. Medidas de enfrentamento ao Covid não abrogam, não derrogam os direitos humanos. Assim, os direitos humanos dos pacientes de Covid-19 compreendem, por exemplo, obter o diagnóstico e receber o tratamento necessário e adequado em qualquer estágio da doença, mediante expresso consentimento informado e prescrição médica, no âmbito das redes privadas, complementares e públicas do sistema de saúde. Correlatamente, aos direitos do paciente, à luz da bilateralidade tributiva, são deveres do médico a promoção, a proteção e a recuperação da saúde do paciente, prevenção, diagnóstico e tratamento do Covid, a reabilitação do enfermo e os portadores de deficiência. Isso com base no que? Na lei do ato médico, a lei 12.842 de 2013. Trata-se aqui de uma lei que ela é basicamente a constituição da atividade médica. Outro assim, visando cumprir os seus deveres para com os pacientes, aos médicos são atribuídos também direitos ou prerrogativas que eles são privativas. Estão lá no artigo 4º da lei do ato médico, a lei 12.842 de 2013. E eu destaco, por exemplo, no artigo 4º dessa lei, que é privativo do médico a indicação e execução da intervenção cirúrgica, prescrição de cuidados médicos pré- e pós-operatórios, a indicação da execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias, as endoscopias, a intubação traqueal, a execução da sedação, a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico, a indicação da internação e a alta médica do serviço de atenção à saúde. Enfim, esta lei estabelece aquelas que são as prerrogativas privativas do médico no exercício das suas atividades. Ainda, aos direitos e as prerrogativas dos pacientes e dos médicos correlacionam-se deveres da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, por intermédio do Sistema Único de Saúde. Quais são os deveres destes entes? Prover e dispensar os meios, insumos, fármacos, equipamentos, etc., adequados à prevenção, ao diagnóstico e possibilidades terapêuticas aos pacientes de Covid, conforme prescrição médica e consentimento informado. Igualmente, tais direitos e prerrogativas de pacientes e médicos se estendem correlatamente aos deveres dos prestadores privados do serviço de saúde, aos quais, conforme disposto nos específicos regimes jurídicos, devem-se prover os meios necessários e adequados à prevenção, diagnóstico, possibilidades terapêuticas aos pacientes de Covid, também segundo a prescrição médica e consentimento informado dos pacientes. Do cotejo dos direitos, prerrogativas e correlatos deveres, sobreleva-se que as condutas dos médicos e gestores das redes de saúde que deixam de oportunizar tratamento aos pacientes de Covid implicam redução das possibilidades de sobreviver à doença. Significa dizer, podem caracterizar perda de uma chance de salvar a vida desses pacientes, podendo, dependendo da situação, configurar prática ilícita susceptível de responsabilização civil, administrativa, criminal.
E aqui, nesse ponto, eu destaco que o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou reconhecendo a incorporação no ordenamento jurídico brasileiro, que se chama doutrina da perda de uma chance. E cito um exemplo aqui que pode lhes aclarar com mais percussiência esta doutrina e a sua compreensão. Vejam bem, entre aspas, a concausalidade entre fatores que levam à morte da paciente, que diante de prova colhida não exclui a aplicação da chamada teoria da perda de uma chance, na medida em que o dano ocorreu porque não houve a detenção do processo causal, embora sem se saber ao certo se haveria conseguido salvar o paciente, porquanto houve má prestação do serviço, retirando-se do interessado uma possibilidade eficiente de diagnóstico que ele poderia ter poupado a vida. Isto está em um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Nessa direção, as medidas de enfrentamento farmacológicas e não farmacológicas da pandemia de Covid, em qualquer estágio, devem observar a ampliação das chances de prevenção, tratamento, cura, recuperação integral com vistas à proteção da saúde e dos direitos humanos ameaçados ou lesados dos pacientes. No outro ponto, no outro tópico, eu destaco, sobretudo, a proteção da autonomia do ato médico e do atendimento integral dos pacientes. Se acima eu fiz alguma referência à possibilidade até de punição de médicos, eventualmente, eu lhes trago agora uma inovação legislativa que vem também para proteger a autonomia do ato médico e do atendimento integral dos pacientes. Exponho-lhes, portanto, situação que tem afligido sobremaneira muitos médicos no Brasil. Trata-se dos casos em que pacientes, especialmente os que os consoantes entendem necessário e adequado, prestam atendimento integral e, consequentemente, tratam os seus pacientes de Covid. E, por isso, estes médicos, lamentavelmente, são vítimas de perseguições, inclusive nos meios de comunicação social. Aludo, a propósito, à Lei 13.132 de 2020, a qual se presta à proteção da autonomia do ato médico e do atendimento integral aos pacientes de Covid também, sem prejuízo de outras proteções e do tratamento de outras doenças. Com efeito, esta lei tipifica e inclui no Código Penal o crime de perseguição. Diz, a partir dessa lei, o artigo 147-A do Código Penal: perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Reclusão, pena prevista de 6 meses a 2 anos e multa. Esta lei emula, de certa forma, legislações estrangeiras, incorporando no ordenamento jurídico brasileiro a punição penal para aquilo que se chama stalking. Né? O que seria isso? São as perseguições, o ato ou a instância de seguir o outro furtivamente ou por ofensa de alguma outra forma, ou vagar perto do outro, ou muitas vezes de forma subreptícia, com o objetivo de irritar, assediar esta pessoa que é vítima. Observa-se que a inovação legislativa, portanto, sem prejuízo de outras normas jurídicas, serve à proteção da inviolabilidade de bens jurídicos consubstanciados nos direitos fundamentais albergados pela Constituição, destacando-se aqui especialmente, a título de ilustração, a vida, a liberdade, a segurança, a propriedade, a saúde, o trabalho, o lazer, a educação, etc. Exemplo, presta-se a proteção do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais, conforme a Constituição. Com efeito, protege o exercício autônomo do ato médico e, correlatamente, o direito do paciente ao atendimento integral, com prioridade, como disse antes, para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. O sujeito deste crime pode ser qualquer pessoa capaz de atingir o autor, atingir a vítima desse crime.
O sujeito passivo, qualquer pessoa pode sujeita à condição de vítima desse crime. Qualquer pessoa capaz de sofrer uma perseguição pode ser vítima. Por exemplo, o médico perseguido em suas redes sociais a fim de que não publique informações, conhecimentos e opiniões relativamente à pandemia de Covid. Ou aquele médico que é acossado para que não exerça autonomamente o ato médico e, consequentemente, não preste atendimento aos pacientes de Covid. Ao paciente que é atormentado para que não busque assistência médica quando estão presentes alguns irão em calça, acossar, vexar, atormentar, fazer punir, importunar, reiteradamente implica a conduta que se repete, se renova por qualquer meio, né? Por qual sujeito ativo atinge a pessoa que é ofendida por esse crime, por exemplo, pela internet, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, né? Caracterizando, por exemplo, a intimidação mediante a promessa de um malefício grave dirigido à sua incomunidade biopsíquica, restringindo a capacidade de locomoção dessa vítima, né? Invadindo, penetrando hostilmente, né? Apoderando-se da sua liberdade, perturbando a esfera de liberdade dessa pessoa. Enfim, esse é um tipo de conteúdo variado, há muitas formas de sua perpetração. Por exemplo, no caso dos médicos, é a perseguição ao médico em rede social da internet a fim de inibir a divulgação de informação, conhecimento e opiniões relativamente à pandemia de Covid. A invasão ou perturbação do exercício autônomo do ato médico, a invasão ou perturbação do livre acesso do paciente de qualquer doença, inclusive Covid, ao tratamento integral pelos serviços de saúde, né? Esse crime é um crime doloso, é a vontade livre e consciente de perpetrar as condutas descritas no tipo penal. A consumação é quando o sujeito passivo toma conhecimento de que está sendo perseguido. É possível a tentativa, né, se iniciada a execução do crime, o agente não o consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Esse delito, ele é de ação penal pública condicionada. Significa dizer o seguinte: é o Ministério Público que deve promover a ação penal, mas médicos e pacientes que são atingidos por esse crime devem e podem representar ao Ministério Público ou a mesma polícia para a instauração da persecução criminal dessa pessoa, do autor do crime. Cuida-se de bastante oportuna inovação legislativa colocada à disposição da proteção dos direitos humanos que eu mencionei acima. E eu destaco, já tenho destacado corriqueiramente, que este novo tipo penal, essa nova possibilidade de punição serve e deve ser utilizada por médicos e pacientes que são, de alguma forma, perseguidos, impedidos de exercer plenamente os seus direitos relacionados a diagnóstico e tratamento de qualquer atuação relacionada ao Covid-19. Enfim, diante dessas ponderações, né, eu lhes trago algumas conclusões, né, a partir do que eu mencionei acima, dos seguintes termos: o enfrentamento necessário e adequado à pandemia de Covid depende concomitantemente do conhecimento proporcionado pelas diversas ciências, bem como do respeito aos direitos humanos albergados pela Constituição. Cabe exclusivamente ao médico e ao paciente informado decidir a respeito de diagnóstico e tratamento de qualquer doença, inclusive Covid-19. Cabe aos serviços de saúde garantir o acesso do médico e pacientes aos meios de diagnóstico e tratamento necessário e adequado ao Covid-19. A ordem jurídica protege a autonomia do ato médico e o atendimento integral dos pacientes de qualquer doença, inclusive Covid-19. Cabe às instituições do Estado brasileiro, inclusive ao Ministério Público, tomar sempre as medidas adequadas para garantir que os direitos que são ameaçados ou lesados relacionados à pandemia de Covid-19 sejam protegidos e, uma vez lesados, restabelecidos. Essas são as ponderações que eu tinha para compartilhar com os senhores. Eu, mais uma vez, agradeço honradamente pela oportunidade de lhes apresentar a visão, a partir da minha experiência de 15 anos atuando
na área da saúde especialmente, e, em sentido mais abrangente, na tutela e na defesa dos direitos humanos. Eu, mais uma vez, agradeço e lhes desejo sucesso nesta empreitada, neste evento e em todas as suas atividades, sobretudo no atendimento àquele que é o destinatário do seu serviço, o destinatário daquilo que os senhores se preparam tanto, o paciente, o ser humano, que deve ser sempre atendido de modo integral, com vistas à preservação de todos os seus direitos humanos, seus direitos fundamentais. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ailton, pela excelente, pela brilhante colocação de todo o seu conhecimento. Com certeza sairemos daqui mais ricos. Muito obrigada. Eu agradeço. Ana. Agradeço à acadêmica Helena Pitombeira e ao conferencista, doutor Ailton Benedito de Souza.